Hoje a lição ela fala sobre discernimento, né? O tema diz assim: provai se os espíritos são de Deus. É uma coisa que nós como cristãos precisamos sempre estar colocando em prática, este dom de discernimento. Nós vamos ver durante a lição que infelizmente existem muitos espíritos por aí falando em nome de Deus, coisas que Deus não tem nada a ver, né? Esta lição ela tem 5 pontos, como eu já falei. Na verdade, são pontos bem resumidos, mas que ele fez questão de separar para deixar claro o nosso entendimento. Então nós vamos já para a nossa lição. O texto áureo já foi lido, só para refrescar a memória dos irmãos. Está lá em 1 João, capítulo 4, verso 1, que diz: Amados, não creeis em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A verdade prática fala que através dos dons espirituais a igreja discerne os espíritos enganadores. Então é através dos dons espirituais. E qual é o dom que vai nos ajudar a discernir se um espírito é de Deus ou não? É o dom do discernimento de espírito. Então nós como igreja precisamos buscar este dom, porque muitos por aí afora, como a verdade prática diz, têm se levantado falsamente em nome de Deus e infelizmente têm levado muitas pessoas ao erro. Vamos lá para a nossa lição. A introdução da lição, resumidamente, diz assim: na lição passada estudamos as diferentes formas de ataque que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Nós vimos aqui quais são os ataques que ele usa, né? As afrontas, as perseguições, o escárnio. Nesta nós vamos dedicar ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Ele ataca assim também. Ele usa pessoas, induz pessoas a dizerem coisas em nome de Deus que realmente não tem nada a ver com Deus, para induzir o servo de Deus ao erro, ao pecado. O primeiro ponto fala do cuidado com os falsos profetas. É uma coisa que sempre esteve e sempre estará infiltrado no meio do povo de Deus. Sempre onde tem o verdadeiro, com certeza, se nós observarmos bem direitinho, vamos achar o falso também. Então, se existem os verdadeiros profetas, os falsos com certeza estão pelo meio. O primeiro ponto, o primeiro subtópico desse ponto fala: os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Os irmãos sabem, e nós já falamos aqui também, que o único meio que Deus tinha de falar com seu povo era por intermédio das profecias. Ele usava os profetas para consolar, para exortar, para orientar. E os samaritanos, observando que os judeus davam muito crédito a isso e que eles viviam pautados nas profecias, eles acharam este meio para induzir o povo de Israel ao erro. Se eles gostam de profecia, pois nós vamos dar profecias para eles. Só que profecias erradas, para que eles venham cair no pecado, para que eles venham cair no erro. E foi isso que aconteceu com Neemias. Nós acabamos de ler aqui no texto bíblico. O segundo versículo diz assim, aliás, o versículo 10 diz assim: E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, olha o que ele disse para Neemias: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Ele é tomado aí em profecia e se vira para Neemias dizendo essa profecia: olha, vamos para o templo, nós vamos se trancar lá, porque vão vir matar você. Então vá para lá, se esconda. É o que Neemias disse: Porém eu disse, um homem como eu fugiria? Neemias, que era bem ousado, né? Ele vai dizer: porventura você está me achando com um cara de medroso ou de covarde? E Neemias já havia enfrentado alguns levantes, né? E já havia percebido o agir de Deus em favor da sua vida. É como se ele estivesse dizendo assim: acho que você não sabe quem você está.
E ele vai dizer assim: e quem há como eu que entre no templo e viva? Neemias está se retratando ao local do templo em que apenas os sacerdotes poderiam entrar. E é para lá que Delaías está mandando que ele vá, porque sabe que se ele entrar lá, ele vai estar cometendo pecado e automaticamente ele vai morrer. Então Neemias, que era esperto, ele vai dizer assim: de maneira nenhuma entrarei. Ele diz: e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Neemias percebeu, ele fez aí o discernimento da profecia. É isso que nós como igreja precisamos fazer também, discernir quando recebemos algo da parte do Senhor, se vem de Deus ou se não, Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuram então influenciá-los por meio das profecias. Nós já vimos aqui nas lições anteriores que os samaritanos tentaram de toda forma se introduzirem no meio do povo de Israel, oferecendo ajuda, convidando para festejarem juntamente com eles. E Neemias, recusando os convites, eles arrumaram esta forma de tentar barrar o povo, inventando ou subornando profetas para profetizarem coisas que vão de encontro à palavra do Senhor. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias. Quem era Noadias? Uma profetisa falsa, subornada por Sambalate e Tobias para profetizarem palavras de engano para Neemias, para levar o povo de Israel a cair em pecado. E nós vamos ver isso algumas vezes na Bíblia Sagrada. Profetas que só profetizam em favor do ego da pessoa ou para levantar o astral da pessoa. Profetas que profetizam de si mesmo. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Balaão foi um desses que foi subornado para amaldiçoar o povo do Senhor, mas graças a Deus a palavra diz que ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus já tem abençoado. Então nós devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas, não encontrem espaço para tentar também nos levar ao engano, nos levar a acreditar nessas falsas profecias. Para isso, nós já falamos que precisamos do Espírito, aliás, do dom do discernimento espiritual, o discernimento de espírito, que eu e você precisamos buscar. Segundo parágrafo, Neemias tinha o dever de examinar a profecia. Ele era o líder do povo, ele recebeu a profecia, então agora ele vai examinar. Esta tem sido a nossa grande falha. Nós recebemos as profecias, porque eu acredito sim na profecia, eu acredito ainda no ministério profético, embora não haja mais o ofício profético, mas o ministério profético ele ainda existe o dom de profetizar. E o próprio Paulo vai dizer que nós devemos buscar e com muito esforço o dom de profecia. E quando nós recebemos as profecias ou ouvimos, nós cometemos o grave erro de acreditarmos cegamente sem antes examinar. Examinar a profecia, irmão, não é pecado. Examinar a profecia não quer dizer que você vai estar questionando Deus. Você vai estar questionando se é de Deus ou não. É bem diferente. E como que nós examinamos a profecia? Baseado na Bíblia. Nenhuma profecia que vem de Deus, ela vai de encontro com a Bíblia Sagrada. Ela não pode de forma alguma contrariar a Bíblia Sagrada. Pode ser algo extra bíblico? Pode, mas não pode ser antibíblico. Então, se é antibíblico, não vem de Deus. Então Neemias tinha esse dever de examinar a profecia recebida. Assim concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era Deus. Então ninguém disse para Neemias que a profecia não era de Deus. Ninguém disse que o profeta tinha sido subornado. Ele fez o exame e chegou à conclusão. Então nós também precisamos fazer este exame. Então ele estranhou a ordem para fugir, primeiramente. Quando ele foi realizar o exame, primeiramente ele estranhou.
Por acaso eu fugiria? Deus mandando ele fugir. Um homem como eu fugiria? Segundo, observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que ele não era sacerdote. Então, se Deus, era a ordem de Deus, que só o sacerdote poderia entrar naquele lugar, por que agora Deus estaria mandando Neemias entrar se ele não era sacerdote? Então já aí começa a contrariar a palavra de Deus. E quando nós pegamos e vamos comparando com a Bíblia, nós vamos chegando às conclusões, se é de Deus ou não. E terceiro, ele compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Porque Sambalate e Tobias entendeu que Deus estava com ele. E só haveria uma forma de barrar Neemias. Como? Tirando a presença de Deus de Neemias, ou afastando Neemias do Deus dele. E a única maneira que separa o homem de Deus é o pecado. Por isso que eles tentaram induzir Neemias a pecar por meio das falsas profecias. E nós precisamos estar vigilantes, porque vez por outra, e infelizmente tem muitas pessoas que andam, falar aqui um linguajar bem antigo, léguas e léguas atrás de profeta. E às vezes nesta busca nós encontramos os profetas, mas muitas das vezes são profetas assim como este, que profetizam coisas que vão de encontro à palavra do Senhor. E algumas profecias ou profetadas têm afastado muitos cristãos da presença do Senhor. E nós precisamos estar vigilantes. A palavra dos profetas era valorizada em Judá. Nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Segundo ponto, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Como eu já disse, na Bíblia está recheado de exemplos de pessoas que profetizavam de forma errada, ou falsamente. Nós vamos ver aqui alguns exemplos no Antigo Testamento. Primeiro, o homem de Deus não discerniu a mentira, aceitou o convite do profeta velho e comeu pão, desobedecendo a Deus. Está lá em 1 Reis, capítulo 13, os irmãos conhecem, que tem o chamado, que a Bíblia chama de profeta novo, que foi orientado por Deus. Olha, vai, profetize e volta direto para sua casa. Ele foi, profetizou, mas na volta recebe o convite do profeta velho, que a Bíblia assim o chama, para parar na sua casa, para comer com ele, comer pão, tomar ali um cafezinho. E ele aceita o convite. E ele se esquece que a ordenança de Deus era para ir e voltar, sem parar em lugar nenhum. E ele aceita o convite, porque o profeta velho disse assim: olha, o anjo do Senhor falou comigo assim. Se ele tivesse analisado a profecia como Neemias, ele tinha observado que ele tinha ouvido a voz de Deus. E o profeta velho disse que ouviu a voz de um anjo. Então o anjo está vindo anular o que Deus disse. Se Deus disse para ele ir e voltar sem parar, e agora o anjo disse que não, que ele deve ir para a casa do profeta velho. Se ele fizesse esta análise, ele chegaria à conclusão que a profecia não era de Deus, essa segunda profecia. Mas ele deu crédito à profecia do profeta velho. O que acontece? Quando ele está voltando, sai um leãozinho do mato e o abocanha. Então, profeta que dá ouvido à profecia falsa corre esse sério risco, de ser tragado aí pelos leões. Nos dias de Jeremias havia falsos profetas que combatiam o profeta Jeremias. E Jeremias foi parar dentro de um poço por profetizar a verdade. Enquanto muitos profetizavam coisas de bem, profecias de bênção, Jeremias profetizava profecias de juízo de Deus. Jeremias dizia: olha, vocês vão ser levados cativo. Deus não está se agradando de vocês. Vocês vão ser levados como escravo. E aquelas profecias começaram a incomodar, a ponto de o jogarem dentro de um poço e darem crédito às profecias dos falsos profetas, que profetizavam bênção. Hoje não é diferente. Profeta que profetiza juízo, ou profeta que prega a verdade, que prega céu, que prega inferno, que não deixa de ser profecia, e é a verdadeira profecia, que é bíblica, esses aí são menosprezados, são jogados de lado. Mas aqueles que profetizam casa, carro, mansão, dinheiro, são esses que infelizmente têm crescido no meio do povo de Deus. O rei Acabe de Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a sua vontade. Olha só, o rei Acabe tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a sua
vontade. É o que, infelizmente, que profetizem aquilo que ele quer ouvir, né? E profecia, geralmente, aliás, sempre ela costuma ser não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E a profecia, o conceito de profecia ainda não mudou. É isto ainda, é o que Deus quer falar com nós e não aquilo que nós queremos ouvir da parte do Senhor. E ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes a enganar o povo por meio deles. Então a Bíblia está recheada de exemplos no Velho Testamento de falsos profetas que tentavam induzir o povo de Deus ao erro, que tentavam tirar aquilo que Deus falava e introduzir outras coisas que vinham massagear o ego do povo, vinham agradar e ser agradável aos olhos do povo. Mas no Novo Testamento também existem alguns exemplos. Vamos citar aqui dois. Jezabel. Jesus advertiu ao anjo da igreja de Tiatira por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Que é a carta que o Senhor manda à igreja em Tiatira, advertindo o pastor daquela igreja, por ele ter permitido que uma mulher chamada Jezabel, a Bíblia o chama de Jezabel, alguns comentaristas dizem que o nome dela não seria Jezabel, mas que ela possuía o espírito de Jezabel, né? Aquele espírito dominador, aquela Jezabel que dominou o seu esposo, rei Acabe. E aqui esta mulher estava profetizando dentro da igreja, falsas profecias, induzindo o povo de Deus a se prostituírem, não só fisicamente, mas também espiritualmente, adulterando a palavra do Senhor e vivendo de maneira contrária, lá em Apocalipse capítulo 2. O segundo exemplo que ele nos dá aqui no Novo Testamento, a Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Mateus 24. O anticristo fará estes falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. E os falsos profetas, eles vão se levantar, vão continuar se levantando, sempre se levantaram, tentando induzir o povo de Deus. E eles, até alguns artifícios eles fazem. Se você observar que os feiticeiros lá de Faraó, tudo que Moisés fazia, eles inventavam alguma coisa para fazer também, para tentar descredibilizar Moisés, o homem de Deus, e tentar credibilizá-los, né? Então é isso que o falso profeta faz. Ele tenta tirar o crédito do verdadeiro profeta e tenta colocar que sua profecia seja verdade, com o único propósito: tirar o povo da presença do Senhor. O único propósito da falsa profecia é esta: afastar o homem de Deus, enquanto a verdadeira profecia vem consolar, exortar, orientar. A falsa vem apenas para nos fazer cair em pecado. Síntese do tópico 2. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. É preciso discernimento espiritual para não cair no engano. É preciso discernimento espiritual para não cair no engano. E tem pessoas aí que matam e morrem por mentiras, porque acreditaram em uma mentira contada para ele, e ele faz o que for preciso para defender isso, porque está no engano e perdeu o discernimento espiritual. Terceiro ponto: devemos julgar as profecias. Assim como Neemias, nós como igreja precisamos julgar as profecias. A palavra de Deus disse aqui no início que Neemias era o líder do povo, e se o povo de Israel valorizava as profecias, era mais que necessário que fossem feitos julgamentos dessas profecias. Então nós como igreja, que acreditamos que existem ainda as profecias e que a maior delas está na Bíblia Sagrada, mas ainda acreditamos também em dom de profetizar, em ministério profético, precisamos fazer este julgamento. O julgamento da profecia, se é de Deus ou não. Como eu disse, não é pecado você julgar a profecia. Deus quer que a sua igreja, revestida com todos os dons do Espírito Santo, Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Paulo dirigiu-se à igreja de Coríntios dizendo que nenhum dom lhe faltava. E é maravilhoso, né? Quando nós ouvimos que Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Coríntios, e começa a elogiá-los, no capítulo 1, ele vai dizer: eu dou graças a Deus porque de nenhum
de Deus vocês têm falta. Todos os dons têm no meio de vocês. E ele vai começar a elogiar, dizer que é uma igreja que era repleta de dons. E quem dera se as nossas igrejas fossem também assim. Tivessem todos os dons. Dentro da igreja tivesse profeta. Dentro da igreja tivesse alguém que tivesse o dom de cura. Que todos os irmãos tivessem o dom de discernimento. Era maravilhoso. O conselho bíblico para nós é: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E como que você vai profetizar? Irmão, mas eu, para profetizar, preciso apenas que Deus fale comigo e que eu ouça a voz de Deus como os profetas de antigamente, que Deus falava aos seus ouvidos? Não, a profecia maior está aqui, ó. E você, buscando nessa profecia, você se torna um profeta e vai profetizar a palavra do Senhor. O despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber usar os dons espirituais. E Paulo, quando ele fala este elogio à igreja em Corinto, dizendo: olha, vocês têm todos os dons, mas ele vai dizer: uma coisa falta, vocês não sabem usar. Aí é por isso que ele vai começar a exortar a igreja, ensinando como usar os dons espirituais, porque não basta apenas buscar e receber, precisa saber usar. Muitos têm recebido, então, eu conheço pessoas repletas de dons de Deus, mas que não sabem usar, ou que usam em benefício próprio, ou usam em benefício de uma outra coisa que não seja a obra do Senhor, enquanto a Bíblia diz que os dons espirituais são para a edificação da igreja. Então, se eu recebi um dom de Deus, eu não posso usar no mundo, eu não posso usar para ganhar dinheiro, eu preciso usar para edificar a igreja, porque é para isso que servem os dons espirituais. Por isso, se você busca dons espirituais, busque também aprender como usar este dom para edificar a igreja, para abençoar a obra do Senhor. Sabe como usar, não sabe, quando vem de Deus, por mais que seja uma exortação, quando é uma exortação de Deus, você sente. Por quê? Porque você sabe o que está se passando com você. Então, quando Deus te corrige, você entende. Agora, quando é alguma coisa que você não sabe, não entende, nosso Deus não é Deus de confusão, né? Nosso Deus, Ele não deixa ninguém confundido. Ele sempre fala claro. Então, é necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber usar estes dons. Nós precisamos buscar para receber os dons, mas precisamos também aprender como usar. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios é bem interessante. Discernir a profecia. Justamente é o que os falsos profetas fazem. Usam o nome de Deus.
eles mentem em nome de Deus. E o nosso Deus não é Deus de mentira, né? Foi o que fizeram com Neemias. Olha, foge, vai para o templo, entra lá, te esconde, porque vão vir te matar. De noite vão vir te matar. Se Neemias tivesse feito isso, caído em pecado, porque não poderia entrar onde estavam mandando ele entrar, com isso, Deus ia se afastar de Neemias e ele seria uma presa fácil para eles destruírem. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Então nós temos que analisar sempre isso. Não é porque é um homem de Deus usado e você conhece a história e sabe que é uma pessoa de verdade, que só prega a verdade, que aí nós vamos fazer vista grossa ao que ele diz. Precisamos examinar. E aqui o comentarista é bem feliz quando ele diz: nenhuma profecia é isenta do exame. Nenhuma delas. Que nós sejamos também como a igreja de Bereia. Paulo estava pregando e eles estavam consultando. Será que é verdade mesmo que ele está dizendo aí? E muitos cristãos, o que sabem da Bíblia, o que sabem da palavra do Senhor, é o que são falados nos púlpitos. Muitos leem a Bíblia na igreja. Quando o pastor fala, abre a sua Bíblia, ele abre e ainda não fica nem olhando para a Bíblia. Ficou ouvindo só. A preguiça de ler é tanta que ele só ouve, né? Síntese do tópico. Devemos julgar a mensagem profética, pois nenhuma está isenta do exame por parte da igreja. Mas por que nós devemos julgar estas mensagens? Por que nós devemos julgar as profecias? Primeiro, porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Simplesmente por isso, já é motivo mais do que suficiente. E se a palavra de Deus manda julgar, é porque existem as falsas profecias e nós precisamos saber diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso. Mas aí como que eu sei o que é verdadeiro e o que é falso se eu não conheço a verdade? Então, para mim fazer este julgamento, eu tenho que conhecer a verdade. Por isso que o exame, ele é baseado na palavra do Senhor. Se você vai fazer um exame de sangue, lá vai dar as taxas, o resultado do seu exame, que é comparado com uma referência, uma taxa referência. Se passou dali, está errado. Se baixou dali, também está errado. Então tem uma referência. A nossa referência é a palavra do Senhor. Então se está em conformidade com a Bíblia, receba, é de Deus. Mas se está indo de encontro à palavra do Senhor, automaticamente já é falsa profecia. Segundo, porque os profetas que profetizam são sujeitos a falhas. Como a irmã Adriana até citou o exemplo, alguns profetas até recebem a mensagem de Deus para ser entregue. Mas na hora de entregar, ele se empolga, né? E aí ele costuma dar uma aumentada. Alguns, não estou dizendo que são todos. Se empolga tanto, aí Deus fala assim, olha, eu vou te dar um carro. Aí ele já se anima tanto que eu vou te dar um carro, uma casa, e vai ser um carro de luxo. Deus disse que era um carro. Então, é a meia verdade. Ele está transmitindo a mensagem, mas de maneira equivocada, né? Está acrescentando aí. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que for acrescentado e que não for palavra do Senhor, que seja considerado anátema, ou seja, que seja amaldiçoado, porque nós devemos pautar-nos sempre na palavra de Deus, nem a mais e nem a menos. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. Terceiro, por que nós devemos julgar as profecias? Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Isso aqui é uma causa que acontece constantemente. Eu conheço a vida do irmão Francisco e eu sei o que ele passa, até aquelas coisas que a igreja não sabe, mas eu sou muito próximo dele, ou alguém que é próximo dele e que sabe, né, e que tem um pouquinho de dificuldade de guardar a língua e contou para mim. Então o irmão Francisco se torna uma presa fácil para mim transmitir uma profecia para ele. Ele está frágil, ele está precisando ouvir a voz de Deus, até está orando para Deus falar com ele ou para trazer para ele uma resposta. Eu, sabendo disso, chego nele e digo, olha, assim te diz o Senhor, pá, 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 pá. O irmão Francisco está frágil, ele sabe que esta situação ninguém está sabendo, é de Deus. É o que tem infelizmente acontecido, né? O conhecimento dos fatos previamente tem levado muitas pessoas a profetizarem.
Isto já foi até reportagem do Fantástico uma vez, eu ouvi. Infelizmente isso acontece muito, né? Quarto, porque devemos julgar as profecias. Possibilidade de que o profeta esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Então, além de ele poder conhecer os fatos previamente, ele também pode estar sendo usado por um espírito maligno, que o espírito ele pode estar ali adivinhando que aquela pessoa vai passar, o que sucede com aquela pessoa. Os irmãos sabem que Paulo foi parar na prisão porque expeliu de uma moça um espírito maligno que adivinhava as coisas. As pessoas chegavam até ela, ela dizia, olha, é assim, assado, e pronto. Aí todo mundo acreditava. E realmente acontecia. Por quê? Porque ela estava sendo usado por um espírito maligno. Então, nós falamos aqui, umas 2 aulas atrás, que a profecia ela provém de 3 fontes. Primeiro, de Deus. Segundo, do homem. Terceiro, do diabo. Então, precisamos também fazer esse discernimento. Além de tudo isso, saber de onde provém esta profecia. Se é do homem, se é de Deus, ou se é do diabo. Eis aí os homens de Deus. A profecia era verdadeira, mas a fonte que era, né? A fonte é que era errada. Era para eles ficarem vaidosos, né? Com isso pecarem e mais uma vez pecando se distanciarem do Senhor. É o que o inimigo das nossas almas tem tentado com a nossa vida. Porque ele sabe que quando você tem comunhão com Deus e Deus está com você, você se torna alguém meio que invencível para ele. Ele não consegue te atingir. Então ele vai trabalhar incessantemente para criar situações para te tirar da presença de Deus. Fazendo isso, pronto. Aí você é uma presa fácil para ele. Assim como o profeta novo que nós vimos aqui. Foi uma presa fácil para o leão. Porque deixou a profecia do Senhor para dar ouvido a uma profecia errônea e virou comida papá de leão, né? Justamente. Quinto ponto para nós encerrarmos. Então nós vimos aí por que nós devemos examinar as profecias, né? Porque a palavra manda que nós examinemos, porque os profetas estão sujeitos a falhas, porque pode conhecer previamente os fatos e também ele pode estar sendo usado por um espírito maligno. Por isso é importante, devemos julgar as profecias por estes motivos. Quinto e último ponto, como julgar? Então nós vimos por que julgamos, por que devemos julgar. Nesse último ponto, nós vamos aprender como que nós fazemos este exame. Porque talvez você esteja se perguntando, mas meu Deus, eu já entendi que eu preciso julgar e saber se é de Deus ou não, se a fonte é Deus ou não, se ele está sendo usado por Deus, ou se ele está sendo movido por algo pessoal, ou se ele está sendo usado pelo espírito maligno. Eu já entendi que eu preciso fazer esse julgamento. Mas como que eu faço? Primeiro, examinando as escrituras. Nós já falamos que este exame é feito usando a Bíblia como referência. Então a referência para julgar a profecia é a Bíblia Sagrada. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. Jamais ela pode estar em conflito com a palavra do Senhor. Como eu disse, pode até ser algo extra-bíblico, mas não pode ser antibíblico. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, pode ser pastor, pode ser quem for, irmã do ciclo de oração, mulher de oração, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema a mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus ou com a Bíblia. Gálatas 1:8 ele vai dizer isso, Paulo vai dizer: se porventura aparecer no meio de vocês um anjo pregando outro evangelho que não for este, que seja amaldiçoado. Por que ele fala assim? Porque os demônios eram anjos de luz e eles têm essa capacidade de tomarem formas diferentes para tentar induzir o povo de Deus ao erro. É por isso que ele já corta logo pela raiz. Pode aparecer um anjo pregando para vocês outra palavra que não seja a Bíblia Sagrada,
amaldiçoado seja. Ele vai dizer, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além, olha só, acrescentar coisas, né? Opiniões a mais do que está aqui, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, como que nós vamos julgar? Primeiro, analisando a Bíblia. Segundo, através do dom de discernimento de espíritos. É o que nós também já falamos. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom. Então, se você é espiritual, você vai saber discernir. Agora, se é um crente carnal, né? Aquele crente que vive na carne, é difícil compreender as coisas espirituais. Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Lucas 24 e 32, a passagem dos discípulos no caminho de Emaús, né, com Jesus. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo reconhece. Por isso que é importante o discernimento para a igreja, porque até as pregações feitas aqui no púlpito, pautadas na Bíblia, mas muitas das vezes costumamos fazer algumas interpretações que vão de encontro à palavra. Por isso que precisamos do discernimento de espírito. Terceiro, como devemos julgar? A profecia se conhece pelo seu sabor. Ele vai fazer aqui uma analogia muito interessante. Como nós vamos conhecer a profecia pelo sabor? Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Ele vai usar um texto que se nós formos analisar a fundo, e o contexto do versículo que ele usa aqui, eu não estou fazendo crítica aqui ao comentarista, mas não se aplica bem ao contexto que nós estamos falando. Mas ele usa esse exemplo que dá para nós contextualizarmos um pouco. Ele vai estar a referência de Juízes 12, capítulo 5, do Juízes 12, versículos 5 e 6. Aí ele diz assim: os homens de Gileade lhe diziam: és um efraimita? E dizendo ele: não. Então dize, pois, Shibolete. Vocês já leram esse texto? Eles estavam em guerra, em confronto. E alguns dos efraimitas estavam se introduzindo no meio do povo. Então eles estavam fazendo aqui como se fosse um censo. E quando eles encontravam alguém, eles falavam assim: por acaso você é um efraimita? Aí a pessoa, para se safar e para escapar e para não morrer, dizia não. E o teste que eles faziam era falar assim: pois falei Shibolete. Quem não fosse do povo não conseguiria falar, porque os efraimitas tinham um sotaque diferente. E aquele que era efraimita não conseguia falar Shibolete, falava Sibonete. Se falasse Sibonete, a espada comia. Então ele usa essa ilustração para dizer assim, que nós precisamos saber dosar a profecia. Ele está usando aqui esse sotaque, né? Que ele fala até assim: também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando é estrangeiro. Então nós sabemos logo de cara se chegar aqui um gaúcho no nosso meio, pelo sotaque dele. Um carioca, pelo sotaque dele. Um gringo, nós vamos saber logo pelo sotaque. Ele está dizendo que quem é de Deus, quem é espiritual, ele sabe diferenciar também se é profecia de Deus ou não. Ele sabe se aquele que está falando ali, ele está falando do sabor da profecia. Não é de você saborear na língua, na boca, no paladar. Ele está falando desse discernimento que nós precisamos ter. Quando alguém fala, você já sabe, é de Deus. Você sente que é de Deus. Mas quem não é espiritual não vai saber isso, né? E este exemplo que ele usa do livro de Juízes não se aplica muito no contexto, mas serve para ilustrarmos. E eu acho muito interessante. Era um meio que eles tinham de diferenciar o povo e diferenciar o seu inimigo. Porque era uma coisa que, por mais que o inimigo tentasse, ele não ia conseguir, porque a língua dele não conseguia falar Shibolete. Sempre que ele falava Sibonete, aí pronto, a espada não tinha escape, né? Era automático. Então, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume,
tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha só o que o escritor aos Hebreus diz aqui. Eles que são aperfeiçoados em Cristo, que são espirituais, ele tem os seus sentidos treinados, exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então nós precisamos estar exercitando os nossos sentidos constantemente. Podemos julgar a profecia por meio das escrituras sagradas e do dom de discernimento de espírito. É a síntese desse último tópico da nossa lição. A conclusão, para encerrarmos: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Quando provamos as profecias, estamos em condição de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. E quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Então, se nós provamos as profecias e pesamos, nós vamos evitar dois extremos. Primeiro, de dar crédito àquilo que não é de Deus, nós vamos estar evitando de credibilizar o que não vem de Deus. E segundo, nós vamos estar fugindo do risco de não dar crédito àquilo que provém do Senhor. Porque às vezes pode acontecer pessoas que acreditam cegamente naquilo que não é de Deus e pessoas que menosprezam aquela profecia que veio de Deus diretamente para ele. Por a profecia estar um pouquinho, esse conceito de profecia, de profetada, está um pouco confuso na mente de alguns irmãos, eles deixam de dar crédito a profecias que vêm de Deus e deixam de ser abençoados por Deus. Pelo descrédito da profecia estar tão grande, de qualquer um sair dizendo em nome do Senhor, muitas pessoas têm perdido bênçãos porque não têm dado ouvido a profecias que realmente são de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com esses dois extremos: não acreditar cegamente no que não vem de Deus e também evitar banalizar a profecia que provém de Deus verdadeiramente. Amém, queridos? Então nós precisamos discernir o que é de Deus e o que não é. Para isso é com dom de discernimento de espírito. Quem é espiritual tem os seus sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Essa questão de profecia é um pouco complexa, porque englobam N coisas. Nós estamos falando aqui do discernimento, que é um ponto. Você precisa discernir. Mas para que ela se cumpra na sua vida, existem ainda inúmeras coisas que nós precisamos fazer. Porque a profecia, infelizmente, ela não é automática. Deus falou: eu vou fazer isso na tua vida. Aí eu posso ficar tranquilo que vai acontecer. Então, aí às vezes não acontece, aí você vai dizer: não, o profeta mentiu. Então existem alguns critérios. Eu preciso pesar, saber se é de Deus ou não, e me condicionar para receber isso, para que seja concretizado na minha vida. Nem sempre uma profecia lançada a você que não se cumpriu, ela não era de Deus. Às vezes você saiu do lugar que você recebeu a profecia e ela não se cumpriu na sua vida, né? Então existem vários fatores que nós precisamos também pesar sobre isso. Inclusive, é interessante nós fazermos aqui um estudo sobre os dons espirituais, principalmente esse de profetizar, aprender, né, da palavra do Senhor, como usar os dons espirituais, como a igreja em Corinto. Já que, vamos supor, que você não tem esse dom e quer buscar, então primeiro você precisa aprender a usar, para quando receber, já saber como usar. Não receber como a igreja de Corinto era repleta de dons, mas eles não sabiam usar. E no culto era aquela confusão, e um levantava e profetizava, e o outro gritava, e ficava aquela confusão no culto. A igreja, o culto era uma bênção, era avivadíssima, mas ficava aquela confusão. E Paulo,
ele foi um culto sem ordem, né? E por isso que Paulo chegou, olha, tudo com decência e ordem. E esse texto é usado para fazerem com que as igrejas fiquem frias, porque alguém se levanta ou alguém aí já tem aquele que, Paulo disse que é tudo com decência e ordem, isso aí já é bagunça. Paulo não está se referindo a isso. Paulo não está querendo amarrar a igreja para que seja aquele culto silencioso. Não, ele quer que seja uma coisa organizada. Um barulho organizado, em outras palavras, para que os irmãos entendam. Vamos lá refletir o que os samaritanos observavam nos judeus. Lá o primeiro ponto da lição. Que eles davam muito ouvido às profecias. E com isso eles usaram para tentar afastar o povo do Senhor. Qual o dever de Neemias? Qual era o dever dele? Sabendo que os judeus valorizavam muito as profecias, então qual era a obrigação de Neemias, que era o líder? Examinar. Como que ele examinava? Pela palavra do Senhor, né? O que acontece aos dons do Espírito Santo quando há despertamento espiritual? Nós falamos que quando há o despertamento, esses dons eles são o quê? Renovados. Aí o Antoniel está ligado ali, viu? Qual o primeiro passo que devemos dar ao julgar uma profecia? O primeiro parâmetro que eu tenho que usar quando eu vou julgar uma profecia, qual é a minha referência? A Bíblia Sagrada, as Escrituras. Porque o Espírito é importante. Por que ele é importante? Porque nos ajudam a discernir se é de Deus ou se não é. E em um tempo em que os falsos profetas estão se levantando todos os dias, é mais do que necessário a igreja ter o dom de discernimento de espírito. Que Deus em Cristo nos abençoe, continue nos dando da sua graça, suas misericórdias, para que nós continuemos crescendo na graça e no conhecimento da sua palavra.